mas eu venho aqui a essa tribuna, mais uma vez, dizer que é visível o desempenho da indústria, ou seja, que o desempenho da indústria vem piorando e o PIB vem desolando o governo e as empresas. Porém, o campo está surgindo a salvação para a economia brasileira. O ouro do Brasil tem sido a soja, o milho, como foi noticiado no domingo pelo Correio Brasiliense. O supramencionado periódico, senhor presidente, nos dá conta do que o país vai colher neste ano a maior safra da sua história. 185 milhões de toneladas de grãos. O volume recorde reforça a expectativa de que o país alcança, até a próxima década, o posto de maior fornecedor de alimentos do planeta, desbancando os Estados Unidos. A arrancada do campo, acompanhada do papel de destaque nos negócios da carne, não só confirmam uma vocação brasileira para ser o celeiro do mundo, revelada nos anos 70 com a abertura da fronteira dos Cerrados, como dá exata dimensão da âncora estabilizadora da economia nacional. Uma prova disso, que segundo o Correio Brasiliense, o Brasil lidera o comércio mundial de 5 dos 10 principais itens agropecuários: café, açúcar, suco de laranja, soja, carne de frango, e além de ter o maior rebanho bovino do planeta, ou seja, temos 213 milhões de cabeças. Algumas das cidades líderes do ramo da agricultura, do setor agrícola, estão no nosso estado de Mato Grosso, que eu tenho a honra de representar nesta casa, onde destacamos algumas cidades como Lucas de Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum, Sinop, Campo Novo do Parecis, Primavera do Leste, Comodoro, Campo Verde e assim por diante. São várias cidades mato-grossenses que têm contribuído sobremaneira, naturalmente, com a nossa balança comercial, sobretudo com a agricultura sustentável, tecnificada, que tem dado só alegria para o nosso país. Em que pese, hoje, que nós, senador Ciro Lucena, que produzimos nessa região do Brasil, sobretudo no Mato Grosso, nós temos pago muito caro, na medida que, lamentavelmente, nós não temos obras de infraestrutura. As nossas estradas estão sucateadas, deterioradas. Não temos ainda as ferrovias tão anunciadas pelo governo federal, principalmente a ferrovia Centro-Leste, que está anunciando já há 4, 5 anos, e até hoje nem o projeto sequer foi confeccionado ou foi feito. Não temos hidrovia com um potencial fantástico para ser explorado, com as hidrovias que poderíamos explorar do Telespires, do Juruenas, Juruena-Tapajós, como também da hidrovia lá na região de Tocantins, ligando o Mato Grosso ao estado de Tocantins, que é a hidrovia muito importante, que é a hidrovia do Araguaia. E isso tem nos tornado realmente pernicioso para que nossos produtores pudessem estar mais capitalizados. Em que pese tudo isso, a produção deste ano de Mato Grosso vai aumentar, não só na área da soja, como também do milho. Em síntese, o que nós precisamos é que o governo federal nos olhe de outra maneira. Sobretudo, nós não podemos continuar sendo enganados. Lamentavelmente, o governo federal todos os dias anuncia. Hoje mesmo estava lendo nos jornais e vi um anúncio de investimentos entre o poder público e privado na ordem de 500 bilhões de reais. Mas isso para mim é uma falsa, é um engodo, é uma mentira. E nós precisamos dar um basta em tudo isso. Nós precisamos de obras concretas, sobretudo na questão logística, dos nossos portos para ser modernizado, para que de fato possamos escoar a nossa produção. Caso contrário, o Brasil não vai alcançar de fato nunca os nossos objetivos de ser um país altamente competitivo pelo fato do custo do Brasil ser altíssimo. Contudo, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, para mim, não obstante o meu Estado ocupar esta posição de destaque neste panorama, em que a agropecuária salva a economia do país, vive também o paradoxo do desenvolvimento, ou seja, quanto mais produz,
torna economicamente autossuficiente, mas enfrenta a falta de perspectiva em termos de logística, como bem disse, e de infraestrutura. Uma série de reportagens sobre a situação de nossas estradas tem demonstrado descompasso entre o arrojo e a visão futurista dos empresários rurais, a lentidão e os desmandos dos excessos burocráticos da gestão pública. As nossas rodovias, como bem disse, são verdadeiros desastres. Com as chuvas do verão, o que já era precário ficou insuportável. Nossas estradas estão intransitáveis. Falta sinalização, sobram buracos, crateras, caminhões tombados, ônibus atolados, que colocam em risco a vida de milhares de pessoas. No dia 14 último, o Jornal Nacional denunciou o que veio ocorrendo na MT-170. Mas, na verdade, aquela rodovia foi federalizada. Ela é BR-174. Ela já não é mais uma rodovia estadual, ela é uma rodovia federal. Ela liga hoje a cidade de Castanheira, na região noroeste do estado, passando por Jurena, Cotriguaçu, Coluniza e Naripanã, e tem um projeto para ir até Machadinho do Oeste, lá no estado de Rondônia. Pessoas que viajam em busca de atendimento médico, senhora presidente, chegam a passar dias em atoleiros. Dezenas de passageiros de um ônibus tiveram que atravessar a pé um lamaçal em busca de socorro. O motorista de caminhão morreu no local passou mal e veio a óbito e não conseguiu chegar em nenhum hospital a tempo. Diversos também são os prejuízos econômicos. Gasta-se muito com frete e perde-se muito da produção de frutas, verduras e grãos. A TV Centro-América, meu caro amigo senador Cacildo Baldano, filiado da Rede Globo e nosso estado, deu início na última segunda-feira a uma série de reportagens denunciando a precariedade das nossas estradas, das nossas rodovias que cortam o estado de Mato Grosso. A situação da BR-163 também é conhecida como corredor da exportação. Não é diferente da rodovia estadual aqui supramencionada, que já é federalizada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no trecho de apenas 250 quilômetros entre o município Sinop, Nova Mutum, já foram registrados, desde janeiro deste ano até o último dia 18, 90 acidentes, com 31 feridos e 3 mortes. Em rodovias, senador Cícero, senador Flecha, que vai de divisa de Mato Grosso do Sul até a divisa com o Pará, que corta o nosso estado, passa por muitas das maiores regiões produtoras do nosso país, nosso estado. O movimento de caminhão é constante ao transporte de insumos e o escoamento, naturalmente, dos nossos grãos. Dados do Sindicato Rural da cidade de Sorriso indicam que a rodovia não suporta mais o número de caminhões que por ela transita, ou seja, passam e levam a nossa produção para rodovias, ou seja, para as ferrovias e portos do sul do país. Não é a primeira vez que ocupo esta tribuna para apelar para a necessidade iminente do governo federal, como bem disse, e o próprio governo estadual, de volver os olhos para o abandono que se instalou nas rodovias, onde passam, ou seja, escoam a maior produção agropecuária deste país. É inadmissível, senador Cacildo, que nossos produtores invistam tão alto em tecnologia e recursos de produção para a obtenção de uma safra de qualidade e não haja um reconhecimento por parte dos governos com a implantação de uma política específica para o setor, com vista a criar um plano estratégico que garanta a contrapartida no que concerne a logística para o transporte agrário e imediata recuperação da nossa malha viária. Mas eu concedo uma parte ao ilustre amigo senador Cacildo Baldado. Senador Jaime Campos, inclusive daquilo que Vossa Excelência vem analisando, nós em Santa Catarina temos acompanhado até o noticiário do drama em que os produtores vêm passando em função da falta de logística, da falta das condições de deslocar a produção, estradas ruins, em péssimas condições, e com as chuvas tem piorado enormemente.
Temos acompanhado o drama, sem dúvida alguma, e milhares de catarinenses, inclusive, que estão do sul, que estão naquela região ali de Sorriso, Sinop, enfim, Mutum, na região produtora do Mato Grosso, que hoje passa a ser o celeiro do Brasil, principalmente em grãos. E, sem dúvida alguma, a logística é fundamental, não só de estradas, mas a questão de estradas de ferro, a poder, essa infraestrutura, esse clamor. Além disso, eu gostaria de cumprimentá-lo também, porque a produção, e Vossa Excelência no início declinava que nós podemos chegar em 180 e poucos milhões de toneladas de alimentos no Brasil. 180 e poucos milhões de toneladas. Aí comecei a meditar. Nós estamos quase chegando a 1 milhão de toneladas por habitante no Brasil. Verdade. Só para ver o quanto evoluiu o agronegócio, a produção nesse país, como se esforçaram e como chegamos. Eu nunca esqueço que nos anos fim de 80, os anos 80, começo de 90, quando no governo de Santa Catarina, eu tinha um secretário de planejamento que era extraordinário, foi constituinte, inclusive, Paulo Macarini, foi um grande deputado, infelizmente já viajou, mas é um grande conselheiro, um herói catarinense. E ele dizia naquela época: governador, se nós chegarmos a um dia no Brasil, nós pudéssemos sonhar de termos 1 tonelada de alimentos por habitante, se nós puder produzir, esse será o Brasil. Me dizia agora nos anos 90, começo dos anos 90. Veja bem, Vossa Excelência está declinando e nós estamos chegando praticamente já nisso. Quer dizer, o esforço da produção nacional, o esforço de representar mais de 1/3. Olha, a exportação brasileira do agronegócio foi o que sustentou no ano passado. Exato. O equilíbrio da balança comercial e assim por diante, que sustentou. O crescimento, vale a pena nós rendermos homenagem aos produtores desse Brasil. E Vossa Excelência, como um dos grandes representantes do Mato Grosso, aqui nesta casa, e o Mato Grosso que está de pé em função disso, dessa produção, eu quero lhe cumprimentar, e o pleito de Vossa Excelência, a exposição que faz nessa tribuna, tem toda a procedência. Então, nós, catarinenses, queremos nos aliar a essas colocações de Vossa Excelência. Eu que agradeço a Vossa Excelência, a sua parte, por sinal, conhecedor também do nosso Estado, conhecedor, naturalmente, da área agrícola do nosso país, e nós estamos aqui, até indignados, posso dizer, pelo fato que não adiantamos nós produzirmos e, lamentavelmente, o governo federal não dá nenhuma contribuição. Não contribuição de financiamento a longo prazo, de juros subsidiados. O que nós queremos, senadora Ana Amélia, é pelo menos estrada para escoar a nossa produção. Eu andei esses dias atrás em alguma região do estado e fiquei encantado, maravilhado com a nossa agricultura, altamente tecnificada, sustentável, através de um trabalho maravilhoso, que não só os catarinenses, como os gaúchos, os paranaenses, que estão naquele estado já há alguns anos, que ajudou a desbravar os nossos cerrados, muitos perderam até entes queridos, mas contribuíram sobremaneira com o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. E essas pessoas estão trabalhando, produzindo com competência, pagando caríssimo, e o governo federal não dá em contrapartida nada. Pouco, quase nada. Estão anunciando já há algum tempo a duplicação da pista Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil, até, se possível, Sinop, e nada aconteceu. Está em andamento apenas um trecho entre Rosário do Oeste e o Posto Gil, com menos de 30, 40 quilômetros. Não vamos chegar nunca, e nós precisamos dessa rodovia. A estrada de Rondonópolis a Cuiabá chama-se Rodovia da Morte. Todos os dias tem um acidente. É uma região altamente produtora, não só Rondonópolis, Jaciara, Jucimeira, aquela vasta região do estado, Primavera, Campo Verde, Dom Aquino, e lamentavelmente o governo não se investe, nem na operação tapa-buraco. As estradas estão deterioradas. O programa que lançaram, o programa Crema, infelizmente, das rodovias que foi feita há menos de 3 anos, já estão deterioradas. Então, são providências que têm que ser tomadas rápida. Eu faço um apelo ao presidente Dilma aqui, que de fato lance o programa que está dizendo, que esse grande programa de privatização das rodovias, das ferrovias, mas vamos fazer. O brasileiro paga pedágio de estradas federais, de estradas estaduais, onde for, paga com prazer, mas onde ele possa trafegar, sobretudo com segurança. E os custos são altíssimos que tem pagado, não só com a vida, estão pagando caro
mas, lamentavelmente, a falta de perspectiva, o cidadão tem que sonhar. Já dizia o saudoso Rui Barbosa que, ai de nós, se não tivéssemos sonhadores, de sonhar, de ter um Brasil mais justo, mais de oportunidades. E o que você vê, senadora Amélia, lamentavelmente, é um descompromisso. É um descompromisso realmente com a saúde, com a educação, com o transporte, etc, etc. Eu fico pensando, a Copa do Mundo está aí. A Copa do Mundo está aí. Lá em Mato Grosso, sobretudo no aglomerado urbano, Cuiabá, Várzea Grande, estão fazendo as obras, sobretudo devagar, sem nenhum planejamento. Sem nenhum planejamento. O trabalhador vazagrandense, Cuiabá, está pagando cara por falta de planejamento e por falta de velocidade das obras, e eu tenho minhas dúvidas se as obras vão ser concluídas. O governo federal mentindo que vai liberar dinheiro, e até agora o dinheiro está chegando a conta a gota, e com isso quem está pagando o pato é o cidadão. Não só empresário, porque grande parte do empresariado que estão nessas vias públicas estão quebrados, ou seja, trancou a porta do cidadão, abriram lá grandes buracos e a obra não andou e quebrou. De comerciante, de posto de gasolina, farmácia, a dono do hotel e etc, etc. Então eu faço um apelo à presidente Dilma, que vamos investir em infraestrutura, convoco o empresariado, chega de mentiras. O que não podemos é ficar aceitando todo dia mentiras, lançamento e mais lançamentos de programas que não acontecem. O PAC até agora está emperreado, você está empacado, não aconteceu nada. Lá em Mato Grosso, quase nada, Cacildo Badada. Quase nada foi realizado. Hoje, para você ter uma noção, lá, 90% das rodovias de escoamento da produção estão quase intransitável. Tem cidadão que está ficando 4, 5 dias atolado, esperando vir um trator para rebocar, para tirar a sua produção. De maneiras, senhor presidente, senhoras e senadores, os nossos governantes não podem ficar indiferentes às informações aqui trazidas. A agropecuária concentra, a médio prazo, negócios promissores como a bioenergia, que são um dos componentes. Como também, senadora Amélia, não se pode ignorar que a lavoura e a pecuária estão sustentando o Brasil. A esse debate não pode mais ser adiado. Eu consigo a parte da Vossa Excelência, senadora Amélia, com muita honra. Senador Jaime Campos, eu queria cumprimentá-lo pelo oportuno pronunciamento. A parte do senador Cacildo Maldaner já foi na mesma direção que farei. De fato, Vossa Excelência tem razão quando diz, da porteira para dentro da propriedade, há uma grande preocupação com o aumento de produtividade. E a cada ano, os agricultores usam melhor tecnologia, usam avanços de toda a ordem, aplicam sustentabilidade, manejo do solo adequado, curva de nível, plantio direto na palha e uma série de outros manejos que dão a essa sustentabilidade. Da porteira para fora é um desastre, como disse Vossa Excelência. Eu vi no Jornal Nacional recentemente, é uma tragédia no seu estado, caminhões carregados, atolados, inteiro no barro, e em rodovias que são de escoamento da produção. No meu estado, em muitas estradas, 16 quilômetros de uma estrada entre Vitor Greff e Tio Hugo, 16 quilômetros, zona de escoamento da produção, zona típica da produção, onde ali perto, não me toque, vai se realizar mais uma Expo Direto Cotrijal, que é uma das maiores feiras do setor agropecuário. Vossa Excelência está convidado, todos os senadores estão convidados. E a Comissão de Agricultura, que será presidida pelo nosso colega Benedito de Lira, promove, por minha iniciativa, uma audiência pública para debater exatamente todo esse dilema da questão da logística que está não correspondendo à necessidade do setor que sustenta o Brasil, na balança comercial com o superávit, e sustenta na manutenção dos estoques de alimentos para a manutenção de preços estáveis para os brasileiros e o consumo. Então, é um setor muito importante que precisa de um mínimo de apoio do governo, senador Jaime Campos. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu farei questão também, se de fato, eu também fui indicado para ser membro da comissão, novamente membro da Comissão da Agricultura, e será presidente do senador Benedito Lira, no momento em que for realizado, de fato, essa audiência pública lá, esse debate, lá no seu estado do Rio Grande do Sul, faço questão de ir e levar também, com certeza, naturalmente, as nossas dificuldades aqui em Mato Grosso, e certamente todo o Brasil está vivenciando pelo fato de pouco investimento nesse setor tão importante, questão de infraestrutura e logística para escoamento da nossa produção. Mas, senhor presidente, estou encerrando, eu quero concluir agradecendo aos apartes, sobretudo, dizer que Mato Grosso
apenas quer uma coisa, que é investimento do governo federal, que eu acho que é mais do que justo, que o resto nós fazemos, ou seja, somos competentes, sabemos produzir de forma responsável. Agora, o mínimo que o governo federal tem que nos proporcionar é logística, investimento, não só nas rodovias, como também no transporte ferroviário e o transporte hidroviário. Feito isso, com certeza, o Mato Grosso tem capacidade de triplicar sua produção sem derrubar uma árvore, só aproveitar as áreas que já estão abertas. Ou seja, nós temos condições de triplicar a nossa produção com as áreas abertas, que muitos estão degradados pelo fato de que o pecuarista não está capitalizado, e agora, com o preço até certo ponto que está compensador de plantar a soja, de plantar o algodão, de plantar o milho, com certeza nós vamos conseguir melhorar não só a capacidade de melhorar a balança, contribuir com a balança do nosso país comercial, mas, sobretudo, dar alegria para esse país, barateando, por sinal, alimentos para a mesa do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.